Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 9, 10 e 11. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Poucas vezes nós vemos nas Escrituras Jesus só. A não ser quando Jesus ia para o Monte das Oliveiras para orar. Mas raros momentos no ministério de Jesus, na sua caminhada até chegar o Gólgota, Jesus ele está sozinho. Numerosa multidão. E multidões sempre seguiram e cercaram Jesus. Certa feita, Jesus está com gente apertando ele de todos os lados. Uma mulher com fluxo de sangue há mais de 12 anos vai tocar em Jesus. E Jesus olha e diz: alguém me tocou. Um dos discípulos disse: mestre, a multidão te aperta. Jesus, quando passou uns dias em Cafarnaum, em casa, afluíram-se tantos que nem na porta mais não se passava ninguém, ao ponto daqueles amigos terem que destelhar do telhado onde Jesus estava e descer o paralítico. Jesus atravessava o lago de Genezaré e multidões afluíam atrás de Jesus. Então sempre você vai estar vendo multidões seguindo Jesus, multidões descendo do monte, multidões atravessando o lago de Genezaré, muita gente querendo ver Jesus, ouvir Jesus, tocar em Jesus, querendo um milagre de Jesus. Jesus, certa feita, também não podia mais entrar nas cidades, porque aonde Jesus passava, muita gente se ajuntava. E isso nós vamos ver no decorrer das Escrituras, que sempre Jesus está ali atraindo muita gente, ao ponto de que Jesus passando por Jericó, Zaqueu, como era de estatura pequena, por causa da multidão, teve que subir na árvore para ver Jesus. As crianças não podiam se aproximar de Jesus, ao ponto de Jesus pedir para os discípulos: deixe as crianças virem a mim. Mas quando nós lemos aqui o Evangelho de João, no capítulo 12, e isso deve chamar a nossa atenção, que Jesus estava em Betânia, ele passou de novo ali em Betânia, para ficar na casa de Marta, de Maria e Lázaro, a quem ele ressuscitara. E aí a Bíblia nos diz aqui nesses versículos, que os judeus não estavam apenas indo naquele lugar, naquela casa, ver somente Jesus. Agora eles querem ver o Lázaro também. Eles querem ver aquele que agora foi tocado, tomado pela ressurreição. Eles querem ver o testemunho de um ressurreto. E aí você pode imaginar, por exemplo, quantas pessoas perguntaram para Lázaro, como é que é do outro lado? O que você viu lá? Jesus chegou 4 dias depois, ele já estava sepultado, já estava cheirando mal. E aí você imagina quantas perguntas fizeram para o Lázaro, a Marta, a Maria, seus conhecidos. Mas aí você nota que as pessoas agora não estão mais, não somente querendo ver Jesus, mas querendo ver o testemunho da ressurreição. E isso deve chamar a nossa atenção e também ao nosso coração. Por quê? Porque quando nós pensamos em testemunho,
Quando nós pensamos em alguém dar um testemunho de alguma coisa, logo isso é trazido ao nosso coração, que nós vamos falar para as pessoas o que Jesus fez por mim. Na maioria das vezes você vai ouvir um testemunho de uma pessoa, ele vai dizer assim: eu era assim, eu vivia dessa maneira, eu bebia, eu fumava, eu estava no meio das drogas, no meio da prostituição, eu estava perdido no meio das minhas próprias coisas da minha mente, eu estava sendo arrastado ao abismo. E aí eu estava enfermo e Jesus me curou. E nós achamos que testemunho se baseia e se firma apenas nisso. Em você falar alguma coisa que Jesus fez por você. Aquelas pessoas da multiplicação dos pães e dos peixes poderiam testemunhar a muitos. Jesus multiplicou pão e peixe e nós comemos até fartar. Aquelas pessoas que levavam os enfermos, os endemoniados até Jesus, eles podiam dar testemunho, eles podiam falar: eu levei lá um rapaz paralítico e ele voltou andando. Mas quando nós vamos vendo a questão da palavra de Deus, esse testemunho, essas questões que nós achamos que dar testemunho de Deus é falar para as pessoas o que Deus fez por nós. Mas esse não é a plenitude de testemunhar. Isso não é tudo. Isso não é o máximo. Porque agora eles estão indo ver Jesus, mas eles também querem ver o testemunho de vida de Lázaro, o testemunho da ressurreição, o testemunho da salvação. O testemunho daquilo que Deus ele fez, não somente mandando Lázaro sair do sepulcro, mas agora também a vida de Lázaro. E o que a vida de Lázaro, ela causa de impacto nos outros judeus, nas outras pessoas. Então, testemunhar, dar testemunho, não é apenas falar alguma coisa que Jesus fez por nós. Mas agora eles vão olhar a vida de Lázaro. E como é que agora o Lázaro, depois dessa ressurreição, depois dessa experiência fantástica que ele teve ali com Deus, de voltar da morte, agora como é que vai ser a sua vida? Pense na sua vida. Pense nos anos em que você já viveu. Pense em todas as coisas que você já fez. E que se você morresse agora, você fosse sepultado, e daqui a alguns dias Jesus parasse em frente do seu sepulcro e mandasse você sair. Como é que seria a sua vida a partir desse dia? O que você daria de valor, de fato, em coisas e em pessoas? Como é que seria o seu comportamento, as suas emoções, o seu entendimento a partir disso? Então a ressurreição de Lázaro não é apenas uma questão do corpo. Sai daí, Lázaro. É uma questão de alma. É uma questão de entendimento, é uma questão de transformação das nossas entranhas, de dentro de nós. Como você viveria a partir da ressurreição? Quais seriam as prioridades da sua vida? O que de fato pesaria na sua balança? Porque agora eles querem ver o Lázaro. Então dar testemunho de Jesus não é você chegar para as pessoas e falar assim: então Jesus me ajudou. Tá bom, Jesus ajuda as pessoas todos os dias. Jesus tem uma graça comum com o mundo. Nasce o sol, chove. Tem graça comum até mesmo para aquele que não conhece Jesus. Então a questão vai um pouquinho além disso. Vai além das nossas maneiras de pensar. Vai além das cogitações do nosso coração. E quando nós pensamos em um testemunho, volta aí um pouquinho, capítulo 9 do Evangelho de João.
o testemunho do cego de nascença. Capítulo 9 do Evangelho de João, versículo de número 10. Esse cego de nascença vivia a mendigar. E quem conhecia ele, assim de fato, como tinha sido abandonado por pai e mãe, ele vivia nas ruas, mendigando. Então as pessoas das ruas conheciam ele como um cego. Mas um dia, Jesus o encontrou. Untou lodo, colocou nos seus olhos, mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Versículo 10, perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos, disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. E então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Mas ele deu testemunho a princípio, aqueles que conheciam eles ali, da rua, versículo 8, então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este que estava assentado pedindo esmolas? Então primeiro ele dá um testemunho do que esse homem chamado Jesus fez por ele, a essas pessoas, versículo 15, agora ele dá um testemunho à religião. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que lhe respondeu, aplicou lodo em meus olhos, lavei-me, e estou vendo. Ele está falando daquilo que o homem chamado Jesus fez por ele. Ele falou aos seus vizinhos, aqueles que antes conheciam ele ali, assentado pedindo esmola. Ele falou para a religião, os homens da religião voltaram de novo, foram à casa de seus pais e disseram, esse menino era cego? Esse menino era cego. Ele está dando um testemunho. Eu era cego e agora vejo. Lucas capítulo 17. Esse é um testemunho. E quantos testemunhos desse você pode já ter ouvido? Capítulo 17, versículo 11 do Evangelho de Lucas. De caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. E ficaram de longe e gritando, dizendo, Jesus, mestre! Eles sabiam quem estava passando ali. Jesus! Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E os 9 poderiam voltar para suas casas, para suas famílias. Eles podiam voltar lá para o seu convívio cotidiano. E alguém podia perguntar para eles assim, quem foi que curou você? Jesus. Testemunho. Eu era leproso, estava separado, perdido, praticamente condenado à morte. E um dia eu clamei a esse Jesus, a esse mestre, e ele me curou. Testemunho. Você pode dar testemunho de Jesus sobre muitas coisas na sua vida, quem sabe. Ao passo que Jesus, ao falar sobre suas testemunhas, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Jesus, ao falar sobre as suas testemunhas, aquelas que verdadeiramente e de fato seriam elas, capítulo 1, versículo 8, depois da ressurreição de Jesus, e agora Jesus ele fala da promessa, ele já tinha falado lá no Evangelho de João a respeito da vinda do Consolador. E aí ele diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder. Nós já falamos sobre essa questão de poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus ele diz que de fato e verdade, nós seríamos testemunhas verdadeiras, ao ponto em que o Espírito Santo de Deus, nós recebêssemos esse Espírito da verdade, como diz no Evangelho de João. E agora então nós seríamos suas testemunhas. E não íamos dar apenas um testemunho. Tanto é que o nosso cego de nascença, naquele período, ainda não tinha Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não tinha selado a igreja. Então por isso que ele está lá dando um testemunho. Mas Jesus ele nos chamou para sermos mesmo testemunhas verdadeiras, de fato e verdade do seu nome. E não você apenas olhar para outra pessoa e falar o que Jesus fez por você. Mas você não ter a autoridade dos céus para dizer para a pessoa não somente o que Jesus fez por você, mas o que Jesus fez em você. Quem você é, a sua vida, as suas ações, as suas atitudes, as suas decisões. Elas vão refletir, mostrar de fato se você vai dar apenas um testemunho ou será uma testemunha de Cristo. Então, mais do que dizer o que Jesus fez por mim, mas o que ele fez em mim. Mais do que falar do milagre, é falar da salvação. Mais do que falar na graça comum, nas bênçãos que as pessoas querem, naquilo que elas desejam, naquilo que o Pai Celestial já fez por cada um, e aí você pode agradecer ao Pai, amém por isso, mas ser uma testemunha é outra coisa. Os leprosos podiam dar testemunho. As pessoas que viram Jesus fazer sinais e milagres poderiam dar testemunho, mas ser uma testemunha de Cristo, isso é uma outra história. Isso vai implicar em transformação de vida. Isso vai implicar em transformação da sua mente, do seu coração, daquilo que são as coisas aplicáveis do reino de Deus, aquilo que é do reino e aquilo que não é do reino. Então, de fato, nós devemos trabalhar isso. Evangelho de João, capítulo 9. Aí o nosso querido cego, que já não era mais cego, mas agora os homens perguntaram, quem foi que fez isso? Um homem chamado Jesus. Você sabe onde é que ele está? Não, não sei. Capítulo 9, versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Você crê no Filho de Deus? Versículo 36. Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Quem é esse homem? Quem é essa pessoa, Senhor? Eu preciso encontrá-lo, eu preciso que alguém me apresente, eu preciso vê-lo. Versículo 37. E Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Então agora, esse cego de nascença, ele não tem apenas para falar um testemunho que ele era cego e agora ele vê. Mas agora ele pode ser uma testemunha de Cristo, falando o que Cristo não somente fez por ele, mas agora nele. Então isso é testemunhar o reino de Deus. Tanto é que os homens da religião já queriam matar até mesmo o Lázaro. Porque muitos dos judeus, versículo 11 do capítulo 12 do Evangelho de João, que iam ver lá Jesus, iam ver lá a ressurreição, o Lázaro,
dar o seu testemunho, a sua vida. Agora eles voltavam crendo em Jesus. A primeira coisa, irmãos, que nós temos que entender sobre a ressurreição é que Jesus nos ensina que a morte não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. Porque a salvação do nosso Deus é vida. E que os homens vão ver lá com Jesus é a vida de Lázaro. A salvação é vida, é a vida manifestada do Filho de Deus em cada um de nós. Seja nas pequenas ações do dia, seja nas grandes ações, esta é a vida manifestada da salvação, do reino de Deus, nos filhos de Deus. Ninguém vence grandes batalhas se não vence as pequenas primeiro. Ninguém vence grandes guerras na vida contra os pecados se você não consegue vencer as coisas cotidianas, pequenas do seu dia. É por essas pequenas que o reino de Deus ele trabalha. E aí quando as pessoas iam ver Jesus, eles ficavam olhando Jesus, e agora eles estão olhando para o Lázaro, eles olhavam para Jesus, olhavam para o Lázaro, mas vai chegar um dia que não vai ter mais o Jesus para eles olharem, porque Jesus é o ressurreto, ele vai para a destra do Pai, e agora quem nós vamos ver? O Lázaro, o Pedro, o João, o Paulo, os irmãos da igreja primitiva, os crentes que creram em Cristo Jesus, aqueles que agora compreenderam que a primeira coisa que Jesus derrotou foi a palavra da morte, porque a palavra final é vida e não morte. Agora nós vamos olhar para a sua vida. Por isso que Tiago ele diz: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé e as minhas obras. Então, para que vida agora que nós vamos olhar? Jesus já ressurreto, foi para a glória, destra do Pai. E agora? Agora nós vamos olhar para as suas testemunhas. As testemunhas da ressurreição. Aquelas almas que foram transformadas de tal maneira, como também de tal maneira o Pai, Ele nos amou. Agora eles querem ver o Lázaro. Por quê? Porque agora esta salvação e ressurreição nos identifica e somos identificados com Cristo. Ao passo que uma pessoa que convive conosco não teria que ouvir apenas o que Cristo fez por mim, mas o que Ele fez também em mim. Ao passo que essas pessoas ao nosso redor não ouviriam de nós apenas o que Cristo pode fazer por mim, mas o que Ele já fez em mim e que eu estou em obras no reino de Deus. Então isso é o que os homens estão indo ver. Jesus, o Lázaro. Jesus, o Lázaro. Mas vai chegar uma hora que só vai ter o Lázaro. E aí então se cumprirá, e se cumpriu, e vem se cumprindo as Escrituras, de que agora vocês serão as minhas testemunhas. Ou seja, vocês vão ser identificados, porque vocês têm uma identificação com Cristo Jesus.
Como é que Cristo fazia? Cristo queria agradar quem? Os homens ou o Pai? Cristo ouvia quem? Os homens ou o Pai? Quem é que guiava a vida de Cristo? Os homens ou o Pai? O Pai. Tanto é que Jesus diz que a minha comida, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, como nós vamos ser conhecidos? Como aqueles que apenas vão falar o que Jesus fez por mim ou o que Jesus fez em mim? Você pode ter sido curado, ajudado, abençoado, muito bem. Mas se você não tiver o que falar e nem de transmitir o que Jesus fez em você, estamos em maus lençóis. 1 Coríntios capítulo 11. Eles iam ver Jesus, é claro, mas também queriam ver o Lázaro. Ao ponto de que o apóstolo Paulo diz, em capítulo 11, versículo 1, vocês identificaram Cristo em mim? Muito bem. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É essa identificação, meus irmãos. É este chamado. Um escritor deixou um relato. Prega o evangelho a todo tempo. E quando necessário, use palavras. Vou repetir de novo. O escritor deixou relatado. Pregue o evangelho a todo tempo. E quando necessário, use palavras. Então o evangelho não é pregado apenas com palavras, mas com vida, viver, estabelecer. Então, se você tem apenas para dizer o que Jesus fez por você sobre cura, milagre, ajuda, você não passa talvez de uma pessoa que é de uma religião, ou tem a sua religião, ao ponto que ainda você é necessário encontrar o Filho do Homem. Então, como é que vai ser essas questões na nossa vida? Quando necessário, use as palavras. Mas pregue o evangelho a todo tempo. Porque o que vai mostrar o evangelho na sua vida não é o sol que nasce na sua casa ou na minha. Mas é a sua vida. Suas decisões, suas escolhas, suas prioridades. E quem está perto de você ou ao seu redor está observando todas essas coisas. Dar testemunho? Muito bom. Ser testemunha? Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Então, quando alguém perguntar para você assim, não sobre a ressurreição, não sobre o milagre, mas sobre a sua vida, então como você responderia? Por que você toma essas escolhas? Por que você é assim? Versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Por que que você toma essas decisões? Porque já não sou mais eu quem vive. Então isso não é apenas um testemunho do que Deus fez por mim, mas do que Deus fez em mim. E são essas coisas que vão trazer pessoas para conhecer Jesus. É esse tipo de vida que traz pessoas para conhecer Jesus. É esse tipo de vida que resplandece o reino de Deus. Por que que você é assim? Porque já não sou mais eu quem vive. Eu já não vivo mais pelas minhas vontades e desejos que eu quero. Agora eu vivo pela vontade do Pai, que eu aprendi que é boa, perfeita e agradável. Porque o meu Pai, ele é bom e ele sabe das coisas. Sabe quem é que sabe das coisas? Não sou eu e nem você, mas é o Pai. Então ouça o conselho do seu Pai, que ele é bom. E repito para você, o nosso Pai Celestial sabe o que é bom. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 10 e 11. Porque agora não tem mais Jesus para ver. Então como é que eles vão ver Jesus? Como é que você vai apresentar Jesus para eles? Apenas dizendo que você foi curado? Que você estava precisando de um emprego e o emprego apareceu? Você estava com um problema lá na sua família, você orou e Deus ajudou? É assim, você acha? Ou é com vida transformada? Mente de Cristo. Versículo 10. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também o Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa de quem? De Lázaro, dele, voltavam crendo em Jesus. Então esse é o ser uma testemunha. Uma testemunha que evidencia o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é evidenciado por algumas coisas simples das Escrituras. Amarás ao Senhor teu Deus. Pai, faça-se a tua vontade. O reino de Deus, ele é bem simplesinho, simples. E como que nós vamos mostrar Jesus para as pessoas? Falando para elas que nós trocamos de carro? Que a nossa vida financeira está boa? Não. É mostrando para elas o que Deus fez por nós e em nós. O reino de Deus. E essas pessoas verão a Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é o testemunho da ressurreição. Porque a última palavra não é a morte. A última palavra é vida. Vida. E que vida nós vamos viver. Já pensou o que passou pela cabeça do Lázaro? Muitas coisas. Quando nós estivermos na glória, e creio eu, que Deus não vai causar uma amnésia em nós, mas vamos reconhecer os que estão lá, porque senão, não é esse céu que eu quero ir. Porque eu quero conversar muito com todos. Porque nesse lugar não tem um relógio, não tem tempo, tem eternidade. E aí nós vamos poder sentar com Lázaro
perguntar para ele como é que foi. Nós vamos poder perguntar para o Estevão como é que foi o momento dos céus abertos. Nós vamos poder perguntar para o Pedro qual foi a sensação que ele teve quando ele andou por sobre as águas. Nós vamos perguntar para o João: ô João, por que você escreveu 10 chifres, 10 diadema? Rapaz, você não podia ter escrevido um negócio mais simples para nós? E sereis minhas testemunhas. Que Deus nos abençoe. Que este mundo ao qual nós vivemos, possamos de fato, meus irmãos, ser a representação de Cristo. Porque senão, não tem sentido nós ouvirmos a sua palavra, cantarmos louvores, e quando termina o culto, a gente canta a beleza de Cristo.